Imagine uma estrela tão densa, tão compacta, que sua gravidade engole até a luz. Um lugar no universo onde o tempo desacelera, o espaço se curva, e nada, absolutamente nada, consegue escapar. Isso não é ficção científica, é realidade. Os buracos negros são um dos fenômenos mais misteriosos e extremos que a ciência já conseguiu comprovar. Eles não são portais interdimensionais, nem criaturas devoradoras de planetas, mas sim o resultado direto de leis físicas levadas ao seu limite. E a pergunta que intriga cientistas e curiosos há décadas é: como exatamente um buraco negro se forma? A resposta começa no coração das estrelas. Quando estrelas com massa suficiente queimam todo o seu combustível, elas perdem a batalha contra sua própria gravidade. Sem a pressão da fusão nuclear para sustentá-las, essas estrelas colapsam sobre si mesmas em uma implosão colossal. Se forem massivas o bastante, esse colapso não gera uma supernova comum. Ele dá origem a um buraco negro. Um ponto no espaço com densidade infinita, chamado singularidade, envolto por uma fronteira invisível conhecida como horizonte de eventos. E a partir desse limite, nada mais retorna. Apesar de invisíveis, os buracos negros deixam rastros. Eles deformam o espaço-tempo ao seu redor, alteram órbitas de estrelas próximas e emitem radiações intensas quando matéria é sugada por sua gravidade. Esses sinais permitiram aos cientistas, com telescópios de última geração e ondas gravitacionais, detectar e até mesmo fotografar um buraco negro pela primeira vez em 2019. Foi um marco na história da ciência, não por vermos diretamente o buraco negro, mas por vermos sua sombra, projetada, contra o brilho do gás e da luz ao seu redor. Quando alguém cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, não há mais volta. É como ultrapassar uma linha sem retorno, onde o tempo e o espaço invertem seus papéis. Lá dentro, a força gravitacional se torna tão intensa que nenhuma partícula, nem mesmo a luz, consegue escapar. Segundo a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, o tempo passa mais devagar quanto mais intensa é a gravidade. Portanto, ao se aproximar de um buraco negro, o tempo pode literalmente parar do ponto de vista de um observador externo. Isso significa que, para quem observa de longe, um objeto parece congelar no tempo enquanto cai. No interior do buraco negro, as regras conhecidas da física deixam de funcionar como esperamos. A singularidade, o ponto central de densidade infinita, concentra toda a massa do buraco negro em um volume quase nulo. Esse ponto é tão exótico que desafia as equações da física moderna. Nem mesmo a mecânica quântica, que explica o comportamento das partículas subatômicas, consegue descrever com precisão o que acontece nesse núcleo. É como se a realidade se dobrasse sobre si mesma em um enigma ainda sem solução. Por isso, os buracos negros são considerados os maiores laboratórios naturais para se testar os limites da ciência. E se você acha que tudo isso é teoria distante, saiba que há buracos negros giratórios, chamados de buracos negros de Kerr, que podem até distorcer o espaço ao ponto de criar efeitos conhecidos como arrastamento do referencial. É como se o próprio espaço girasse junto com o buraco negro, arrastando tudo ao seu redor. Além disso, a possibilidade de existirem buracos negros microscópicos, criados no início do universo, ou até mesmo em colisores de partículas, levanta questões sobre a estrutura do cosmos em escalas subatômicas. Nem todos os buracos negros são iguais. Eles variam de tamanho, origem e comportamento. O tipo mais comum são os buracos negros estelares, que surgem a partir do colapso de estrelas muito massivas, geralmente entre 5 e 20 vezes a massa do nosso Sol. Esses são os mais estudados e frequentemente detectados, graças ao efeito gravitacional que exercem em estrelas próximas. Quando uma estrela vizinha é devorada, forma-se um disco de acreção, uma estrutura brilhante de matéria girando ao redor dos indóis buraco negro, que emite intensas radiações de raios-x, detectáveis por telescópios espaciais como o Chandra, mas há também os colossais buracos negros supermassivos que habitam o centro das galáxias, inclusive da Via Láctea. O Sagitários A, localizado no núcleo da nossa galáxia, possui uma massa equivalente a mais de 4 milhões de sóis. A origem desses monstros cósmicos ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que eles se formaram a partir do colapso de nuvens gigantescas de gás no início do universo, enquanto outras apontam para a fusão de diversos buracos negros menores. O que se sabe é que eles desempenham um papel fundamental na formação e evolução das galáxias. E ainda existe uma terceira categoria: os buracos negros de massa intermediária, um tipo mais raro e difícil de detectar. Eles seriam o elo perdido entre os estelares e os supermassivos. Além deles, há também os hipotéticos buracos negros primordiais, que teriam se formado nos instantes iniciais do Big Bang.
Se existirem, eles poderiam explicar parte da matéria escura do universo, um dos maiores enigmas da cosmologia moderna. A busca por esses buracos negros invisíveis continua sendo um dos grandes objetivos da astrofísica atual. Buracos negros não podem ser vistos diretamente, afinal, nem a luz consegue escapar deles. Mas a ciência encontrou maneiras engenhosas de detectar sua presença. Um dos métodos mais comuns é observar o comportamento de objetos ao redor. Quando uma estrela, por exemplo, orbita algo invisível mas com uma massa gigantesca, os astrônomos suspeitam que há um buraco negro ali. Foi assim que os cientistas confirmaram a existência de Sagitários A, no centro da Via Láctea, observando o movimento de estrelas como S2, que faz uma curva abrupta ao se aproximar de algo invisível e extremamente massivo. Outro método revolucionário surgiu com a detecção de ondas gravitacionais, pequenas ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por colisões de buracos negros. Em 2015, os cientistas do Observatório LIGO captaram pela primeira vez na história essas ondas previstas por Einstein há um século. O som da colisão de dois buracos negros foi convertido em áudio, e o mundo ouviu, literalmente, o universo vibrar. Foi um dos maiores marcos científicos do século XXI, abrindo uma nova janela para estudar fenômenos antes inacessíveis. E então veio o grande feito de 2019. A primeira imagem de um buraco negro, feita pelo projeto Event Horizon Telescope. Embora não tenhamos fotografado o buraco em si, capturamos sua sombra, um círculo escuro cercado por luz distorcida, localizada na galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra. Essa imagem entrou para a história como o equivalente astrofísico de ver pela primeira vez o rosto de um mito. E o mais impressionante, ela confirmou as previsões teóricas com precisão cirúrgica. Os buracos negros são, ao mesmo tempo, os maiores enigmas e os mais fascinantes marcos da ciência moderna. Eles desafiam tudo o que conhecemos sobre tempo, espaço e realidade. E quanto mais a ciência avança, mais esses objetos revelam sobre a estrutura do universo. O que antes era apenas uma previsão matemática de Einstein hoje é uma realidade comprovada com telescópios, cálculos e observações diretas. E ainda assim, cada descoberta parece abrir mais perguntas do que respostas. Afinal, será que os buracos negros escondem portais para outras dimensões? Ou são apenas o destino final da matéria? Alguns cientistas acreditam que no coração dos buracos negros possa estar a chave para unificar a relatividade com a mecânica quântica. Duas teorias que governam o universo, mas que ainda não se conciliam. Outros veem nos buracos negros uma pista para compreender a origem do tempo e talvez até do próprio Big Bang. Em meio a essas possibilidades, uma coisa é certa. Eles nos forçam a olhar para o cosmos com humildade. A reconhecer que mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda engatinhamos diante do desconhecido. E agora fica a pergunta: se o universo esconde regiões onde o tempo para, a luz se curva e as leis da física se desfazem, o que mais ele guarda que ainda não somos capazes de ver? Deixe seu comentário abaixo contando o que você mais gostaria de descobrir sobre os buracos negros. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse fenômeno, inscreva-se no canal. Aqui, você sempre vai encontrar as curiosidades mais intrigantes, os fatos mais surpreendentes e as histórias mais impressionantes da ciência da história e do nosso planeta.